Eu sou a Rose Ramos, da Match IT, e hoje convidei um super especialista para falar com a gente sobre FinOps, eficiência, estabilidade e escala. E ele é o Rafael Canto, que é co-founder e CTO da Caixa XP. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, e você, Ozzy? Boa, tudo jóia. Obrigada por topar o bate-papo com a gente. Obrigado a você, muito bom estar aqui com você. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o nosso conhecimento. Ah, com certeza. E eu queria começar sabendo mais do seu background, aí você puder contar da sua trajetória, da sua experiência. Claro. Bom, eu estou nos últimos 4 anos trabalhando aqui na Caixa XP como CTO. Eu lidero a parte de serviços e as soluções que a gente cria. Antes disso, eu trabalhei há 14 anos no mercado de consultorias. Eu passei por grandes multinacionais, por consultorias de tecnologia. E acompanhei bem o começo da nuvem, né? Comecei a trabalhar com nuvem como arquiteto em 2010, mais ou menos. Então, para mim, esse movimento e esse tema é super rico, porque eu pude acompanhar vários clientes que estavam começando, e também toda essa curva de adoção, né? Antigamente, os clientes estavam procurando saber o que era, como funcionava, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui já de um cenário de maturidade um pouco maior, né? Então, espero poder contribuir aí. Passei bastante por esses percalços aí de adoção de nuvem, então estou bem pronto aí para ajudar, né? Esse é um pouco da minha vida, da minha carreira, gira em torno aí da nuvem, né? Boa. Agora você vai ter que ajudar a gente a conceitualizar o básico, assim, o que nuvem tem a ver com FinOps, primeiro, o que é FinOps, e por que cada vez mais esse conceito tem sido essencial, né, para as empresas que trabalham em nuvem? Claro. O FinOps é uma disciplina, é uma competência de gestão de custos, né, de despesas de nuvem. Então, o FinOps, ele surge como um passo de maturidade, né, dessas organizações que foram para a nuvem, e agora elas estão preocupadas em otimizar e controlar principalmente os gastos, né? Então, é um conjunto de práticas, né, de boas práticas para a gestão desses gastos, né? E surgiu de uma comunidade de empresas, de colaboradores que começaram a criar padrões para isso, né? Então, ela é muito importante porque quando a gente pensa em nuvem, a nuvem surgiu, né, como eu acompanhei lá atrás, ela surge como um termo, hoje em dia não se fala mais, mas se falava em utility computing, né, ou seja, transformar esse seu data center numa conta concessionária, né, numa conta de telefone ou algo do tipo. Então, da mesma forma que você faz a análise da sua fatura de telefonia ou quanto você está gastando de energia elétrica, você deveria fazer para o seu data center, para a nuvem, né? Então, ele é super importante nesse sentido de economia e de eficiência operacional, tendo em vista que muitos clientes, muitas empresas aprenderam implementando. Então, nós tivemos basicamente 3 momentos, assim, né? De 2010 a 2015 era algo de early adopters, né? Clientes que estavam começando e estavam se arriscando e querendo inovar na nuvem. De 15 a 20, a gente teve aí um movimento acelerado de migrações, e de 2020 para cá, a gente está vendo agora o movimento de maturidade, né? Então, eles tiveram problemas com custos, ou tiveram descontrole, ou mesmo estão interessados em ser mais eficientes, e aí começam a criar esses padrões, né? Então, hoje existe uma fundação que cuida desse tema, das práticas, dos padrões, dos termos para os profissionais. Então, é um passo adiante de maturidade em consumo de nuvem, né? Não sair usando de forma indiscriminada, mas estabelecer um modelo, o framework para você poder trabalhar e ter indicadores e boas práticas para controlar custos. Então, é algo super importante nesse sentido para a gente pensar no longo prazo, né? De forma sustentável no consumo da nuvem, né? Então, esse é um pouco do que é FinOps. Para quem nunca ouviu, não tem mistério, né? É só uma prática. Pode ser pode ser um departamento, pode ser uma prática dentro de um departamento que já existe, não precisa ser uma pessoa, né? Uma role específica, pode ser uma disciplina, que está junto do seu time de infraestrutura ou de engenharia, alguém administrativo dentro do TI. Não tem essa estrutura bem definida, mas é uma disciplina importante que todo mundo que usa nuvem deveria ter essa preocupação, né, desde o começo, né? Então, por isso que é super importante. Legal. E Rafa, Né? para quem precisa implementar, né, uma estratégia ou a prática dessa disciplina na sua empresa, assim,
quais são os desafios, né? Quais são os dificultores e se você tem alguma dica também para superar esses desafios. Claro, a gente já fez de tudo aqui e eu participei também de vários projetos que deram certo e vários que não deram certo também. Então, a gente acaba aprendendo, com o passar dos anos, de algumas coisas que dão super certo, né? Os desafios geralmente giram em torno de dois momentos, né? O cliente que está começando, ele não tem, o cliente novo de nuvem, né, vamos dizer assim, aquela instituição que está começando, ela não tem essa equipe, essa disciplina bem desenvolvida, então ele acaba passando por traumas, né, vamos dizer assim, que a gente chama formalmente de anomalia. O que é uma anomalia? Seu custo, opa, teve um pico aqui, um gasto não planejado, né? Então você vinha gastando ali, sei lá, 10 mil reais, do dia para a noite você teve 30. Isso é o que a gente chama de anomalia. Então esse susto é algo que é normal e acaba frustrando a migração para a nuvem, tem que tomar muito esse cuidado nessa fase de adoção. E aí, geralmente, isso leva a uma adoção muito acelerada de FinOps, no sentido de, cara, preciso cortar custo, que é um erro. Tá? Então, você pensar em FinOps como corte de custos exclusivamente é um erro, porque enquanto você está cortando de um lado, está aumentando do outro. Então, a gente já fez trabalhos assim com o cliente, que a gente estava otimizando a infraestrutura dele de um lado, e ele crescendo vertiginosamente do outro. Então, ele fala, pô, mas vocês não ajudaram nada. Eu falei, não, ajudei desse lado aqui, mas, né, você está crescendo muito também. Então, esse é um ponto crítico que o cliente tem que ter em mente. Eu preciso controlar primeiro e depois pensar em redução de fatura, de fato, na prática, né? Então, esse é um primeiro ponto. Para o cliente que está começando, para a empresa que está começando, também é bom pensar em boas práticas de fundação, né? Um exemplo que eu sempre dou é coisas simples como convenção de nomes. Imagina que no futuro você tem que apagar um servidor ou desligar um servidor. E aí você chega lá e ele chama servidor 1. Você não sabe de quem que é, quem criou, como faz, né? Você fala, pô, e aí, posso desligar ou não? Eu sei que machuca na fatura, mas será que eu posso desligar ele? E ninguém sabe quem criou, né? Nós passamos aí por cenários de layoffs, tal, a pessoa sai, e aí, né? Então, convenção de nomes, né, anotações, documentações vão te ajudar no longo prazo a fazer um movimento desse, né? Então, o básico de fundação e também essa jogada aí da anomalia, tentar controlar o custo primeiro, depois você pensar em redução, acho que são as duas dicas e os principais desafios que todas as empresas, todas as organizações têm passado, né? E aí a dica no longo prazo é assim, tentar estabelecer arquiteturas padrões também, né? Então, né, é legal ter autonomia na nuvem, mas também padronizar, né, quando você tem vários projetos em andamento, né, várias squads, né, que a gente chama, você tem vários projetos acontecendo, tentar ter alguma sinergia entre eles, porque em algum momento você vai ou querer reduzir preço com o provedor, ou você vai ter um custo mais alto de suporte porque cada um fez de um jeito, cada aplicação tem um banco de dados diferente e tudo mais. Então, tentar ser simples e padronizado vale super a pena. A gente viu que nesses últimos anos aí foi onde os clientes que deram certo foram os que padronizaram e foram mais ditadores, assim, em termos de arquitetura. Aqueles que deram mais autonomia, geralmente têm um descontrole maior de gastos na nuvem, né? Boa. E você comentou que não necessariamente é uma atribuição de uma pessoa especialista ou um departamento único. E aí, pesquisando um pouquinho na própria fundação, tem a recomendação de que seja um trabalho colaborativo também, né? Que envolva áreas de finanças, de operações, de desenvolvimento. E de que maneira você vê, né, na prática, a otimização dessas relações para gerar melhores resultados dentro de FinOps? Bom, esse é um mega de um desafio, né? Porque quando a gente pensa em transformação digital, ou mesmo startups que já nascem digitalmente, né? Já nascem com essa pegada mais digital, você muitas vezes vai ter times pequenos, né? Você não tem, como antigamente nós tínhamos grandes times de desenvolvimento, grandes times de infraestrutura. Você vai ter unidades menores de trabalho. Então, você não consegue fazer uma grande mudança de forma horizontal na companhia, né? Você fala assim, agora todo mundo precisa executar a prática X. Você vai levar muito tempo, porque você vai ter que convencer todos os product owners, todas as equipes, todo mundo a coordenar esse trabalho. Então, o que geralmente tem no mercado é uma figura de um time, dentro do time de nuvem, ou o time de nuvem em si, como um centro de excelência, ou seja, o time que vai criar padrões. Vulgarmente, né, assim, a gente brinca, é o centro de excelência de nuvem, o CCOE, né?
Então, esse time, ele teria esse papel de conectar esses times. Mas tem um pré-requisito interessante. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter o que a gente chama de DevOps, que é um termo também super batido, mas é uma cultura, não é uma equipe, tá? O DevOps, diferente do FinOps, que é uma prática, o DevOps é uma cultura. Então, se você tem uma cultura onde esses times colaboram de forma próxima, não é aquela coisa do infra e dev, se você ainda existe esse conceito de infra e dev, dificilmente você vai conseguir dar autonomia para os desenvolvedores e criarem os times de produto, criarem e, ao mesmo tempo, implementar mudanças rapidamente. Então, quando você tem uma boa relação entre esses times, numa cultura que permita isso, faz todo sentido. E aí, existem alguns truques para chegar nessa cultura, né? Então, são vários pré-requisitos, né? Mas, na prática, existem alguns truques. Por exemplo, a partir do momento que você tem observabilidade, que é algo que cria uma, vamos dizer assim, uma linguagem comum entre infraestrutura e desenvolvimento para olhar o ambiente e a aplicação, você já consegue conectar esses dois times e eles começam a falar da mesma coisa, né? Outra coisa que a gente viu que funciona, a gente fez um evento com alguns clientes também e eles foram unânimes, é dar visibilidade do custo, porque muitas vezes o time de engenharia não sabe quanto aquilo ali custa de fato. Então, dar visibilidade cria o awareness, né? Cria esse sentimento de, poxa, a aplicação A custa muito e a aplicação B custa pouco. Mas essa que custa muito não traz tanto resultado para o negócio. Será que essas decisões, implicitamente, a pessoa vai pensar, né? Será que essas decisões fazem sentido? A gente tomou a decisão da tecnologia A, que me custa US$ 50.000. E eu tenho um outro produto que custa US$ 2.000 por mês e traz muita receita para a companhia. Então, quando você dá visibilidade, você estimula essa troca também de experiências, né? Então, isso foi algo que a gente, conversando com clientes, viu que faz muito sentido, né? O tal do showback, né? Pelo menos mostrar quanto custa a nuvem para todas as pessoas. Todo mundo está falando a mesma língua, tanto de custo, e aí em termos de observability também, né? Um servidor que é grande, que não usa tanto, você vai ver lá na sua ferramenta de observabilidade que isso não tem uso ou alguma coisa assim. Tá? Então, esses são os dois temas aí que eu acho que fazem sentido, né? E até Então, estou viajando conecta aqui as na, trips. na nossa realidade, às vezes até trazer a visão de negócio, de produto, junto também, né? Porque às vezes, beleza, o produto ele tem uma infraestrutura mais cara, mas ele tem um preço final, uma margem de contribuição que justifica. Eu não posso arriscar uma latência, né? Uma baixa Uhum, disponibilidade. Então, dá visibilidade disso também, né? Do qual é o sim. valor para o mercado daquele produto para o time de desenvolvimento de infraestrutura, acho que também é bem, bem essencial, né? Para essa conversa fluir. Sim, eu citei receita, mas vale para qualquer métrica importante do negócio, né? Às vezes é um produto que tem uma penetração forte, ele traz usuários ativos, ou ele é um produto que é importante e ok, né? E aí vem um ponto de vários truques desses, né, que a gente acaba implementando. Existe um termo chama ADR, que são registros de decisões de arquitetura, né, o Architecture Decision Records, onde a gente guarda essas decisões para o futuro. Então, é uma prática que a gente estimula com clientes também, que, olha, a gente viu que esse produto realmente tem uma infraestrutura cara. A gente tomou a decisão por este motivo. Então, guardar decisões de arquitetura que são impactadas pelo negócio é super bom, porque facilita esse trabalho de FinOps, né? Você vai olhar e fala assim, bom, eu tenho uma arquitetura aqui que deveria mudar, mas ela não pode mudar por causa do ponto A, do ponto B, do ponto C. Então, as documentações também fazem muito sentido, e esses modelos de documentação, como ADRs, fazem super sentido, mas com certeza o negócio tem que estar no centro, né? Não adianta pensar em nuvem, em redução de custo, quando a prioridade é, sei lá, aumentar a expansão da base de usuários, ninguém está preocupado com aquele custo naquele momento. Então, o nosso papel é ajudar, como TI, né, como tecnologia, ajudar o negócio, não necessariamente sair procurando oportunidades de redução de custo. Essa é também uma prática, né, como eu falei ali, né, priorizar essa redução. Tem que ver qual que é a prioridade do negócio. Às vezes é um produto que precisa de um pouquinho de redução para se tornar, passar do break-even ali, né, passar de algum ponto específico, super faz sentido ser prioridade. Então, tem produtos que estão super ok, não tem nenhuma mudança, entrar num cenário já de manutenção. Então,
super faz sentido pensar no negócio, né? Boa. E os profissionais de infraestrutura, né? Por mais que eles não estejam no conceito de cultura de DevOps separados, né, de desenvolvimento, mas eles têm uma expertise especial, né? Então, você comentou aí do COE, né, do Centro de Excelência, mas quais os demais papéis, né, que os profissionais de infraestrutura podem assumir num contexto de prática FinOps? Perfeito. Bom, eles são, no final das contas, a nuvem é a infraestrutura, né? Ela é o modelo de infraestrutura. Então, nada mais justo do que esse time ser o especialista, né? Ser o centro de excelência, de fato. E eles são uma das ferramentas importantes para a gente implementar qualquer coisa de FinOps. Por quê? Eles, na prática, acabam sendo um dos times também que são horizontais, né? Você não vai ter times de infraestrutura separados. Normalmente, as organizações têm um time de infraestrutura e N times de produto. Então, eles são o que a gente chama de enabler, né? Eles podem ser o nosso champion, que vai replicar também cultura, replicar práticas, para ajudar que essas transformações, essas mudanças aconteçam. Então, eles têm um papel estratégico, eles têm conhecimento, então estão aptos a levar a palavra, né, como a gente brinca, levar o conceito adiante de FinOps, e muitas vezes são as pessoas também de FinOps, né? A gente falou um pouco de papéis. Geralmente, esse time de FinOps, ele sai de dentro da infraestrutura, tá? Ele não sai de um time de produto, ele vai sair dentro da infraestrutura, porque eles têm o conhecimento, geralmente é o time que controla faturamento na ponta, né, a partir de contratos, né, e tudo mais, com o provedor. Então, ele é onde isso vai ser incubado, essa ideia do FinOps é incubada, geralmente. Então, eles têm um papel super estratégico, e para o profissional que trabalha, e a dica para todos aí que estão acompanhando é uma ótima oportunidade para você se destacar, porque, na prática, infraestrutura cada vez menos é importante para o negócio, o que a gente quer é gerar valor. Então, se a gente tem esse papel protagonista de buscar otimização, de buscar entender o negócio, buscar entender boas práticas, você vai estar sempre sendo relevante. Então, é uma oportunidade de dar visibilidade para o profissional, para a área também. Então, ela só precisa ter essa disposição de, quando a gente fala de cultura DevOps, tem que ter essa disposição de se conectar com o time de desenvolvimento. Então, não ter o lance do eles e nós, né? Ah, isso é de código, ah, isso é de infra. Cara, pula na frente, vai entender. Às vezes, o servidor está consumindo muito processador, tal. Cara, vai lá entender o que está acontecendo. Às vezes é uma campanha do que está acontecendo no negócio, né? Não sai escalando automaticamente o ambiente, às vezes é uma invasão, né? A gente já teve casos onde o cliente estava sendo invadido e o cliente, né, escalando o servidor para atender a suposta demanda, e não era uma demanda real, né? Então, ter essa abertura, ter esse mindset de conexão, de colaboração, eu acho que falta muito mais no time de infraestrutura que no time de desenvolvimento. Já está mais, já está no modelo mais colaborativo, né? O time de infraestrutura geralmente está mais, né, ali sendo emparedado ali em vários momentos, pressionado por essa redução de custo. Então, o que eles precisam fazer, o papel deles nesse caso é ser o embaixador do tema, tá? Na minha opinião, eles precisam sempre estar com esse chapéu aí de estar tentando ser mais eficiente, buscar boas práticas, apoiar nesse sentido, criar templates também, né? Falar, você precisa de uma aplicação, está aqui um template já otimizado. Então, acho que faz super sentido que eles encabecem essa frente aí de controle de custos, tá? Legal. E num cenário de estar implementando, né? Como é que é medido o sucesso da implantação dessas práticas, assim, dos mais diferentes níveis, né? Às vezes é um KPI financeiro, ou é uma análise qualitativa de maturidade, tem um KPI que é para a operação, um KPI que é para o executivo. Como é que você vê a temática aí de métricas nesse contexto? Os KPIs são super importantes, acho que são a base desse trabalho, senão principalmente no momento de adoção rápida, você vai se perder se você não tiver números, né? Então, existem alguns KPIs que são importantes, que são mais básicos, assim, para um cliente que está começando com a prática de FinOps. Então, por exemplo, a porcentagem de custo mapeado quanto aquele não mapeado. O que é um custo mapeado? Aquele que você já alocou para uma determinada squad, para um produto, para um departamento. Então, normalmente você vai ter uma fatura única do seu provedor ou dos seus provedores, e esse KPI, ele mede quanto dessa fatura você entrega para cada
para cada departamento. Quando você tem um departamento, um squad só, super simples. Quando você tem 10, 60, 160, começa a ficar complicado. Então, a tendência é você ter uma fatia grande de custos compartilhados e uma fatia pequena alocada. Então, o que esse KPI quer dizer? Quanto mais eu estou alocado, mais eu distribuo o custo, mais essas pessoas, em teoria, são responsáveis em me ajudar a reduzir. Enquanto ele é shared, ele está num bolsão comum, dinheiro dos outros, como a gente brinca, né? Então, a tendência é não baixar, só aumentar. Então, esse é um KPI para começar, né? Que a gente chama de porcentagem de custo mapeado, basicamente. O outro que é muito comum, que acho que todo mundo faz instintivamente, é o planejado versus executado. Então, do seu forecast, quanto que você entregou. E esse, quando você está mal, você vai errar muito. Então, se você planejou 1 milhão e teve 2, é um KPI que você precisa melhorar. Então, um bom KPI desse, aí a fundação, ela estabelece, né, abaixo de 10% de variação entre o planejado e o executado, 50% é super ruim. Então, precisa manter a governança durante o ano para você acertar o seu orçamento, né? E aí, falando de casos mais avançados, que acho que fazem super sentido, coisas como detecção de anomalias, né? Então, teve um pico, você responder aquilo como se fosse um chamado mesmo, né? Então, teve um custo que não foi planejado, um pico de gastos, você responder. Então, o KPI também é importante, é quantos por cento dessas anomalias você detecta e responde, né? Então, o FinOps, ele é muito importante que você tenha esses KPIs, e eles vão te mostrar o seu nível de adoção, né? Se você está, né, na visão da fundação, se você está engatinhando ou se você está correndo, né? Se você está engatinhando, esses processos ainda estão surgindo. Se você está correndo, geralmente eles são mais precisos, automatizados também, né? Então, é mais do que importante ter esses KPIs desde o início, tá? Os clientes geralmente estão olhando para a cobertura de tags, se o ambiente está organizado e tudo mais, mas é importante dar esse passo de alocar o custo, de detectar anomalias, de fazer um forecast preciso, né? Então, recursos esquecidos também, né? Quantos por cento do seu ambiente está lá esquecidão, né? Então, esse é um KPI importante, né? Tomara que ele Como seja é que zero. mede isso? A ideia é que você tenha alguma ferramenta que possa te ajudar a detectar isso. O próprio provedor consegue te ajudar, ele vai te dizer, olha, muito provavelmente esse servidor, esse disco, qualquer coisa sua lá na nuvem, não está tendo muita atividade, né? Será que ele não está esquecido, né? E aí a gente tagueia ele, né? Marca ele como um cara, como um tombstone, né? Como uma lápide, né? Parece que não tem nada acontecendo aqui. Não dá para cravar com certeza, porque às vezes é um servidor que está lá de backup, é um servidor que ficou ali por causa de um litígio, qualquer situação maluca, né? Pode ser qualquer coisa. Mas a ideia é que você meça a percentual de utilização, né? Então, se você alocou um servidor, você use pelo menos, sei lá, 80%, 70% dele. Quando você está próximo de zero, fatalmente é um recurso esquecido, né? Então, tem toda essa prática por trás, esse aprendizado que a gente foi construindo na comunidade aí para ter esses insights práticos, né? Bom, na prática, como é que a gente mediria isso? Bom, tem como, né? Tem um caminho aí, a gente vai criar nossas receitas de bolo aí, né? Ah, muito Mas legal. essa é a ideia. Rafa, não sei o que você pode compartilhar, né? Porque também tem informação de cliente, mas você tem vários casos reais aí de sucesso de ter participado ativamente da implantação de FinOps. Tem alguma coisa que você consiga compartilhar e dos resultados, né, também que foram gerados aí, seja em economia, em ganho de eficiência, enfim, o que você pode contar para a gente? Claro. Bom, assim, a gente, no geral, consegue ajudar o cliente quando tem esse mindset, como eu comentei, de controle, e geralmente vai estar junto dessa eficiência operacional, né? Então, tem um cliente grande do setor de educação que a gente conseguiu reduzir 55% dos custos. Então, claro, que tinha, é que nem regime, né? O primeiro impacto ali geralmente é grande, depois você tem que fazer um trabalho mais estruturante para conseguir mais redução. Mas o que a gente fez nesse cliente foi otimizar a alocação de recursos. Então, não só right sizing, né, que é escolher o servidor do tamanho certo, apagar recurso esquecido, desligar, né, que a gente desliga à noite, ambientes não produtivos, tem toda essa camada
mais fácil, né, vamos dizer assim, que é o nosso primeiro escalão de otimização, é esse primeiro do regime, né, que é só cortar o, cortar o bacon, cortar o McDonald's, tal, a gente tem esse tipo de prática que traz bastante resultado. Então, aí, geralmente, baseline que a gente tem de cliente, isso reduz ele pelo menos uns 30%, quando tem esse nível de oportunidade. Nesse cliente específico, a gente teve que fazer um trabalho também de modernização, porque ele tinha várias aplicações, né, 120 aplicações mais ou menos, e a gente teve que trazer isso para um cenário de containers, porque aí no container, aí sim uma decisão técnica que faz muito sentido, eu consigo empilhar esses workloads, né, eu consigo empilhar essas aplicações no mesmo hardware. Então, um servidor que eu usava 20%, caso tivesse um pico, eu uso mais, agora a gente usa 80% do hardware nesse cliente. Então, a gente conseguiu essa redução fazendo esse tipo de coisa, não só a dieta, né, mas também bastante exercício, bastante energia nessa parte de modernizar a aplicação, né, não deixar o legado. O maior desafio é sempre esse, porque às vezes não vale a pena fazer exercício produto que não tem tanta receita. Então, o cliente ele vai ter um olhar do tipo, esse produto eu tenho só 2 clientes nele, poxa, não vale a pena otimizar. Mas no longo prazo, ele é uma despesa grande de nuvem, né? Ele às vezes custa pouquinho, mas se multiplica por 3, 5 anos, enquanto você não fizer nada, ele está ali. Então, esse cliente a gente pegou isso, a gente incluiu aplicações legadas também, apesar de não ter um ROI direto com elas, mas a gente conseguiu, no todo, de pouquinho em pouquinho, né? Você pega uma fatura grande, com vários projetos, com muitas aplicações, de pouquinho em pouquinho, a gente conseguiu reduzir aí esses 55%. Então, isso depois de muito aprendizado também, a gente conseguiu construir essa prática e ser mais ágil também, né? Então, é um exemplo de cliente que eu consigo compartilhar, assim, que foi bem legal. Legal. E, Rafa, uma coisa que me ocorreu aqui agora, tem algum tamanho de cliente ou tamanho da conta de cloud que faça sentido começar a olhar para isso? É só para empresa grande? Só para empresa que não é nativa digital? Ou é só para empresa que é? Tem algum perfil, né, de empresa que deveria estar considerando isso a partir de quando, assim, Uhum. algum caminho? Essa é uma pergunta super complexa, né? Não, parece que não, mas a nuvem ela não tem teto, né? Não tem limite de gastos. Então, você pode gastar $10 hoje e amanhã você pode estar gastando 10 milhões. Então, nada impede que você tenha descontrole. Então, quanto mais cedo, melhor. Poxa, mas meu projeto tem 10 usuários ativos. Cara, tudo bem. Vamos pensar desde o começo uma boa fundação e já pensar em boas práticas. Colocar alertas de budget, né? Colocaria lá no provedor, todos eles têm um controle mínimo de orçamento, detecção de anomalias, todos eles têm. Então, todas essas práticas que a gente fala, mesmo os KPIs, são de implementação fácil, não são grandes projetos de implementação desses KPIs, eles são facilmente mensuráveis, assim. Então, responder a sua pergunta, assim, vale a pena desde o momento que você tem um cliente ativo no seu produto, porque pode ser que você tenha que escalar muito rápido. Então, poxa, mas eu gasto zero de infraestrutura, mas amanhã você pode ter um problema, né, porque ele pode escalar muito rápido. A gente tem várias histórias internas, assim, de clientes que a expectativa era pagar, sei lá, $100 mês e receber uma fatura de $70 mil num final de semana. Por quê? Porque descontrole, porque não se preparou, não criou alerta, aí ele vai descobrir depois de 14 dias que deixou um servidor que não podia ligado. Então, quanto menor o cliente, maior o impacto de uma anomalia, que é o que a gente quer evitar a todo custo. Então, claro, um cenário muito otimizado não vale a pena porque você vai ter ganho, mas o nível inicial ali de FinOps, o básico, né, de alocar todos os seus custos, você ter essa detecção de anomalias, responder anomalias, super faz sentido para todo cliente, mesmo o cliente pequeno, porque pode ser um problema no futuro. Tá? E vamos falar um pouquinho de KXP, falamos de Rafa, falamos de FinOps, conceitos, práticas, casos, números, e me fala um pouquinho mais da KXP agora, um pouco dos diferenciais, da história, e como é que também a KXP pode ajudar o pessoal que está nessa empreitada de implementação de FinOps. Boa. Bom, que a gente está fazendo há bastante tempo justamente otimizar, ajudar clientes a transformar digitalmente.
Então, o que nós fizemos foi pegar todo esse know-how e colocar na nossa plataforma, que é o Cura Financials. Nós criamos uma plataforma para os clientes poderem controlar os gastos por lá. E ela tem muito o foco em cima do FinOps em si, não só a redução de custo. Claro que é um driver importante a gente reduzir custo, mas controlar as anomalias. Nós criamos ali um conector de BI para você poder explorar os seus dados no Excel, de todos os seus provedores ao mesmo tempo. Enfim, a gente tenta facilitar esse trabalho de FinOps justamente porque é isso, assim, a gente fez projetos num grande banco público e a gente fez esses projetos de otimização, projetos de FinOps em clientes muito pequenos. Então a gente sabe que o desafio é o mesmo, né? O que vai mudar é o número de pessoas que a gente vai conversar, mas na prática o desafio é o mesmo. A partir do momento que o seu produto está em produção, como é que você muda ele? Você fala assim, ó, desce daí que eu para de vender que agora eu quero arrumar. Não tem como. Então, o que a gente fez foi pôr esse know-how dentro da ferramenta para nos ajudar também na execução e ajudar os clientes a ter isso mais fácil de implementar, né? Um acelerador dessa solução. E junto disso, a gente ajuda clientes que estão em diversos estágios de adoção de nuvem, tanto o cliente que está migrando, o cliente que está numa fase de fundação, ou um cliente que está consumindo muito e precisa otimizar, precisa controlar. Então, a gente ajuda nesse ponto e tenta trazer esse know-how, assim, tanto de coisas que deram certo com as coisas que não deram certo, né? Então, também tem muito aprendizado de como fazer e como fazer rápido. Nossa preocupação é fazer rápido, porque é um avô móvel, né? Se a gente demorar para executar um trabalho de FinOps, executar para estruturar isso, amanhã a sua fatura já está maior, amanhã você já tem outro desafio, amanhã já tem um produto novo. Então, essa é a forma que a gente tenta fazer, né? Um pensamento bem enxuto, bem eficiente e automações, que é onde a gente está investindo bastante agora, que é construir essa plataforma e ter o máximo de automações possíveis, né? Do tipo, putz, alguém pediu um ambiente, sem ninguém falar nada, eu desligo, um ambiente de desenvolvimento. Então, coisas que a gente vê que na prática fazem a diferença, né? Para você lutar contra a fatura aí que chega todo mês, né? Então, a gente está pronto para ajudar qualquer porte de cliente. A gente olha para clientes que estão num processo de transformação digital ou que são nativos digitais, ou seja, aquelas empresas que constroem software de alguma forma. E aí a gente consegue ajudar de N lados aí, né? Tanto para migrar, de fato, migrar bem, ter uma fundação boa, quanto quem está precisando de ajuda para controlar e otimizar. Então, esse é um pouquinho do que a CaixaXP faz, né? Com o nosso time aí consegue ajudar. Muito, muito bom. E tá dando certo, né? Porque tá crescendo globalmente. Agora a CaixaXP é multinacional, então parabéns Sim. aí pelo trabalho que vocês têm feito, que o mercado tem reconhecido de fato. Muito bacana. Boa, obrigado. A gente está super orgulhoso também. Boa. Rafa, brigadão por compartilhar o seu know-how aí com a gente. Eu sempre que eu falo com vocês, eu fico com uma lição de casa depois de contar para uma galera aqui. Então, bom que fica gravado, que aí eu consigo compartilhar e ampliar, né, esse conhecimento no mercado. Obrigada demais por estar com a gente Imagina. e até breve. Até breve, obrigado.